Olá, você está na 13ª temporada da Reconnect. Segunda parte do programa, Pacto de Riqueza. Existe? Funciona? É de Deus? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura e agora também na FM 87.1 Rádio Ceará, o único programa que fala sobre espiritualidade laica, leve e plural da TV brasileira, agora também na sua rádio. Eu sou Bernardo Duarte e sempre comigo, Roberto Leão. Olá, Bernardo Duarte. Olá, galera reconectada. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um programa em busca da nossa reconexão espiritual. A reconexão espiritual tem que ser cotidiana. Cotidiana. A gente cuida do nosso físico, do nosso mental e tem que cuidar do nosso espiritual também. Espiritual também. É isso tá? aí. E aqui você tem acesso a todas as crenças, todos os cultos, de forma leve, respeitosa. Então pedimos que você abra sua mente, seu mindset, para escutar também outras verdades, outras realidades, né? Para aí sim você não ficar que nem aquele menino chorão que diz que não gosta de verdura, mas que nunca comeu. Exatamente. Né? Então, aqui você vai degustar, que é um momento, um espaço para você degustar de outras receitinhas. Exatamente. Né? Então, o primeiro programa foi fantástico. Você que perdeu o primeiro programa com o mestre Richard Rafael, uma referência aqui no estúdio de demonologia, esoterismo, magias antigas, crenças milenares. Você vai lá no nosso portal, nosso canal do YouTube, @Reconnect Brasil, que tem todas as 500 horas sobre programação, sobre espiritualidade, laica, leve e plural, tá? Mestre Richard Rafael, mais uma vez na Reconnect, quebrando as barreiras aqui, quase empatando com Paulo de Airá. Eita, não fala um negócio desse. Quase empatando com o pai Paulo de Airá. Gerou uma treta agora. Gerou uma disputa. E o Jová Mendes, Jová nosso Mendes. historiador de plantão. Cada um aqui, se eu não me engano, o Paulo tem 6 programas. São 6. 6 programas, o Jová tem 7. Esse aqui e é o 5. mestre Rich vai 5. Encostando aqui o cavalinho do Fantástico. Se eu fosse o Paulo e o Jová, eu não deixava. Aí é bom que a gente tem consultores. O Paulo é nosso consultor para oráculos, o Jová é nosso consultor de história, um historiador de mão cheia. Um abraço pro Jová Mendes, um abraço pro pai Paulo. Um abraço para todos os convidados que aqui abrilhantaram o nosso programa. E o mestre Richard Rafael é o nosso consultor para assuntos demoníacos. E estética também. Skincare. Visagismo. Visagismo, né? Mestre Richard, bem-vindo de volta, né? Antes de tudo, passe novamente suas redes, mestre, para quem tá só ouvindo. Mestre Richard Rafael, galera, é um prazer estar aqui com vocês. Mestre Richard tem um podcast chamado Bodcast, mas você procura lá, você acha ele no YouTube com o Mestre Richard Rafael. Aí tem lá o podcast dele, fantástico. Eu já fui, o Roberto já foi. Incrível. Muito bacana. Também tem essa ideologia de desconstrução, né? Mestre Richard, nós falamos no primeiro episódio dessa série de 2. Inclusive, eu inaugurei a rádio. Você está inaugurando um programa de rádio, né? Apesar do programa vão fazer 5 anos na TV, né? 500 horas de TV. Esse é o nosso segundo programa aqui na FM 87.1. Mestre Richard, vamos lá. Nós falamos sobre religiões neopentecostais, sobre a demonização de deuses antigos, nós falamos sobre Bíblia, nós falamos sobre a crença de escassez, acesso para controle à informação social. Nós falamos de tudo isso, né? E começamos a pincelar no primeiro episódio a respeito de pacto de riqueza. Se é de Deus, você disse que do Deus que foi desenhado pelos cristãos, não, né? Mais de um Deus de Velho Testamento, sim, porque a gente tem Salomão, tem Davi, tem tudo isso que prova que Deus é a favor da riqueza, que pode dar riqueza, né? E aí vamos aqui começar na prática pactos de riqueza. Pacto de riqueza, você disse que funciona sim, que são rituais poderosíssimos, mas você também tem que se mover. Não dá para você fazer um pacto de riqueza e continuar inerte ao solo pátrio, né? Então, assim, como é essa movimentação? Eu faço um pacto de riqueza hoje com o mestre Richard Rafael. Através dos oráculos do mestre Richard, ele me dá um direcionamento. Olha, eu vou fazer o teu pacto de riqueza, mas o oráculo está dizendo que você tem que fazer investir nisso, fazer isso, movimentar aqui. Existe essa
Essa consultoria completa? Consultoria, ou é o meu um se virovski, assim, eu vou fazer e tu te vira. Muitos famosos me procuraram e se tornaram famosos através do Quero Pacto só de 5 Riqueza. nomes. 5 nomes? Eu trabalho com nome. Trabalho com nomes. Bernardo Joshua, não, cadê? Muitos famosos nos procuraram e as pessoas que a gente tem... É gratificante a gente ver o resultado. É maravilhoso, só que tem um processo, como o Bernardo falou. E esse processo, ele é uma relação simbiótica. Quando você faz um pacto com a entidade de liberdade e dentro da sua consciência, por mais que você tenha a ajuda e a força dessa entidade, você quer continuar preso. Se você quer continuar preso, você vai fazer e você vai estar nadando contra a correnteza. Você vai ter uma ajuda espiritual, só que você vai estar atrapalhando. Existem pessoas que têm um problema para cada solução que a gente dá para ela. E é justamente isso. O camarada compreendeu que as entidades pregam liberdade, vivem na liberdade. Baal, que é o trovão, é livre. Ele é livre, o trovão ele cai, ele aonde quer, a ele não tempestade, pergunta se pode cair, ele não né? pergunta. A tempestade ela vem, ela faz com que floresça a terra. Então essas energias naturais que fazem parte do Criador, é com essas energias que nós pactuamos. E quando nós pactuamos com essa energia, óbvio, se o trabalho não mudar o homem, ele foi em vão. O trabalho, a primeira coisa que tem que ser mudada é o adepto, é a pessoa que se aproxima da entidade para querer alguma coisa, para fazer uma troca. E outra, muito importante, Deus não quer que você sirva a Ele. Deus não quer. Quem serve a Deus não se conecta com Deus. Os servos de Deus não são conectados. Eles nem entendem o Criador. Lúcifer nos encontrou de joelhos e nos colocou de pé. Essa é a ideologia do luciferianismo. Sim. Então, nós fomos encontrados de joelhos, servos, oprimidos dentro da sociedade, e a energia Que muito dessa desse opressão pacto foi humana. humana, né? São eles que... As energias são neutras. As energias que existem, elas são forças Deus amorais. é dual. Deus é dual. Deus é moral. Você utiliza a energia de Astarote, de Asmodeus, da maneira que você deseja utilizar. Você pode utilizar... Uma entidade poderosa como essa não vai ter uma moral. Ela quer energia, ela quer expansão. Então, quando você vai fazer essa troca, muitas vezes o teu propósito não é puro. Muitas vezes o teu propósito não é agradável, mas você vai e consegue fazer aquilo. Então, você é responsável por aquilo que você faz. E essa relação simbiótica é o que leva ao resultado. Não é só fazer o pacto. Quando você pactua, você se compromete em mudar o teu comportamento. Você se compromete em ser uma pessoa mais poderosa, em ser uma Até pessoa porque mais se o forte. teu comportamento estivesse dando certo, você não precisava nem do pacto, né? Mas você... Não sei se chega pra você, Richard. Lá nas tuas consultas, né? Na consulta pré-pacto, né? Vamos chamar assim. A pessoa chegar pra você... Acontece muito, Richard. A pessoa chegar pra você e falar assim, olha, eu sou um excelente profissional, faço tudo certo, mas minha vida não anda. Não, tu não pode. Exatamente. Não pode. Se você faz tudo certo, se você é perfeito, então não pode. Só existe uma opção para isso dar errado. Ela tem um problema espiritual que precisa ser resolvido. E que se reverbera no mundo físico. Sim. Esse problema espiritual que ela tá tendo, ele tá atrasando ela em todas as áreas. E a gente costuma dizer muito que o pacto é a quebra do karma. O que é o karma? É justamente o que o cristianismo estabeleceu sobre a pessoa. A ideia de que você tem que vivenciar aquele processo que tu falou lá do Templário, que tu matava, aquele exemplo que tu dá do Templário. Sim. Então tu tem que vivenciar. Aquilo ali fica introjetado no espírito. Aquele negócio, a pessoa passa a viver aquilo. Tem Aquilo que pagar. Aquilo tem é que real pagar. dentro da vida dela. E o pacto, ele quebra isso. Quebra a lei de causa e efeito. Tu que fez uma coisa errada lá atrás, na tua encarnação passada, e a tua vida tá dando errado por causa daquilo que tu fez, quando tu faz um pacto, aquilo lá deixa de existir. É daqui pra frente. Tá resolvido. Ele quebra o pacto quebra as leis de causa e efeito pré-estabelecidas pelos homens. Claro, movidos Então, o por pacto te dá entidades liberdade. perversas. Mas aquele imaginário popular que você Tá faz... preso, né? Vou estar vendendo minha alma pro demônio. Vender alma pro Exato. Satanás. Aí, não, aí você vai prosperar, mas lá na frente vai dar tudo errado na sua vida. O demônio vai vir cobrar. Exatamente. É o Mephistos, é o Então, Fausto. ele dá pra tirar. Como é que funciona isso? Então você vê que tudo isso faz parte dos medos. A gente falou no programa anterior, então, se você não assistiu ainda, vai lá e assiste o programa que passou domingo passado na TV. E a gente falou sobre justamente essa ideia de que foi implantado um medo
Porque os sacerdotes da igreja, eles não querem que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Tanto é que tem biblioteca no Vaticano escondida que ninguém sabe o que tem escrito lá. Só eles detêm aqueles conhecimentos. Ninguém, né? vírgula, eles sabem. Eles leem, eles sabem. Ninguém, que eu digo assim, da população. As pessoas que não fazem parte do clero, elas não têm acesso às informações. A gente tem acesso a muitas dessas informações que eles esconderam, que foram perdidas. A gente consegue, a gente vai atrás delas. Por isso chegamos onde chegamos, dentro da magia. Mas são justamente essas informações que estão escondidas que é o grande X da questão. Não querem que você saiba, por isso criam mitos, medos. O pacto você tem que dar a alma, o pacto vai morrer um familiar seu depois, vai acabar que depois o demônio vai vir cobrar. Não, é pré-estabelecido. Uma criança. Né? Qual foi o Deus, eu pergunto aos senhores e à senhora, que mais recebeu sacrifícios humanos na história da humanidade, senão Jesus, Jeová? Esse aceitou, por muitas vezes, para a purificação da alma, que uma bruxa fosse colocada na fogueira. Isso é histórico. Para purificar a alma dela, era dada de oferenda para Javé, para Jesus, que era o purificador, que era o curador. Os deuses da liberdade não trabalham. Para testar a fé, ele mandou matar, testou. Para testar a fé, ele mandou matar um filho, né? Isso. Mandou o pai matar o filho. Sendo mais contemporâneo. Quando o pai, que hoje é louvado na religião, ia matar. Mas você ele ia matar. Puxando para os dias atuais, você vê que esses cristãos mais fundamentalistas que invadem terreiros ou matam pessoas em nome da fé, eles também estão fazendo sacrifícios humanos, estão matando pessoas. Isso é terrível, isso acontece, é geral. Dando o sangue do outro em nome da fé, né? Aqui mesmo. Da fé dele. Aqui tem proibição de gira. Aqui eles proíbem. Se fizer, vai lá e calma. Tem bairro que não pode fazer gira. Quebra. Ele já vi a mãe de santo, ele mandando a mãe de santo com a arma, mandando a mãe quebrar a imagem. Em nome de Jesus, nós somos... Eles usam a estrela de Israel lá. E o pior, chegar ao extremo. Se não quebrar, vai ser morta, né? Se não quebrar, vai ser morta. Mas só para eu entender a sua concepção ali de divindade. Porque você fala em Deus. Sim. Né? Você falou em Deus várias vezes ali. Deus é tudo. Você compreende o Deus como um todo. Isso. A natureza. O grande todo, né? O grande todo. Nós somos Deus. O que criou tudo. Abramasmi. Shivohan. Pronto. Que criou tudo, o universo e tal, tem toda aquela concepção do todo, que é uma concepção esotérica de Deus, né? O grande, que criou tudo. E a gente é meio partimento de Deus, é meio parte dele, né? Sim. Mas se você entende Deus como o grande criador, por que esse grande criador vai se importar se eu tenho um emprego, se eu comprei um carro? Que isso é relevante para ele? Na verdade, a importância é sua. Você dá essa devida importância e usa as ferramentas que foram dadas pelos deuses. A gente tem diversas histórias como essa. Na própria Suméria eles descrevem que foram os seres vindos dos céus. Olha que legal, vai entrar eu, ufologia agora, será? Os seres que vieram dos céus, que deram a ele o conhecimento da agricultura, a escrita, a instrução. Isso que está acontecendo aqui agora, inclusive, sinto uma energia muito forte aqui nesse estúdio. Quando a gente começou a conversar sobre os assuntos, senti várias presenças que se aproximaram de nós. Energias boas. Energias boas. Vem de mim. É um ponto de vista. Aí vem de mim. Aí vem do Roberto. Energia boa vem de mim mesmo. E isso é um ponto de vista. É normal, as pessoas sempre falam isso. Pra poder equilibrar a energia ruim de vocês, né? Pra poder equilibrar a energia. Que a gente é do demônio. Inclusive, eu tô até cansado, porque é tão difícil ficar equilibrando essa energia. Estamos absorvendo, estamos lhe vampirizando, Roberto. Vamos lá, gente, mas vamos lá. O que são, pro pessoal entender, a gente já falou nos programas anteriores com o Mestre Richard, mas só pra dar um overview, para o pessoal não ficar perdido aqui, principalmente o pessoal que tá ouvindo a gente pela primeira vez na 87.1. O que são demônios? Alguns deuses de outras culturas, por exemplo, as divindades africanas, orixás. No culto tradicional são 601. Muitos são não nascidos e outros foram divinizados. Por exemplo, o orixá Xangô, ou Xangô, como se chama no Brasil, ele foi o terceiro Alafim de Oió, o terceiro rei de Oió. Então, foi um homem. Então, como ele transformou Oió em um reino próspero e de paz, e era um grande sacerdote, ele foi divinizado pelo seu povo. Ascendeu a outras dimensões. Ascendeu a outras dimensões. Algumas do cérebro, como Shiva, na crença, teve na Terra. Teve em terra. Buda. Avatarizou. Teve em terra. Desses 72 demônios que a Goetia nos traz como conhecimento, todos são não nascidos ou alguns são divinizados? Excelente pergunta aí, ó. Viu? Foi razoável. Esse aí foi cruel. Me ajuda, cara. A Goetia vem da Idade Média. A Goetia é um conhecimento, se a gente for colocar dentro da história da humanidade, jovem. É jovem. Então ela resgata ali o paganismo, pega diversos deuses
os praticantes de Goetia, principalmente salomônica, costumam dizer que ali tem todos os deuses, né? Os arquétipos da humanidade inteira. Só que falta coisa. Porque se você parar para analisar, se você pegar a história, por exemplo, de uma entidade como Shiva, que você colocou, tem o arquétipo de representação de todos eles. Dagon, por exemplo, pode ser representado como Zagan, na Goetia, que é um espírito da Goetia, um ser não nascido. Dentro das representações sumérias de Baal, ugaríticas, né? São ugaríticas, na cidade de Ugarit. É um achado arqueológico do século XX. Você encontra Baal com as entidades como uma referência... Eles são antropomorfistas. Então, as entidades são físicas. São alienígenas. São seres que vêm de outro planeta, entendeu? Que se comunicam, são físicos, não tem essa percepção do Inclusive, tem outro muitos plano. podcasts que corroboram com essa visão, tá? Tem até um bem importante que eu sigo ele, que é o Jan Van Allen. Nossa, assim, Allen é um senhor, já é do Rio Grande do Norte. Ele fala muito sobre isso e ele tem exatamente a sua visão que você está trazendo agora, né? Que são extraterrestres, são seres planetários, que não são de outras... Se fala de outras dimensões porque alguns planetas estão em outras dimensões, Sim. né? Mas ele leva muito essa visão que tem uma vida física onde eles estão, que tem uma... Sim, é uma questão de densidade, a matéria em si. Inclusive ele A matéria espiritual é... Inclusive ele diz que Yahvé não é o Deus criador. Sim. Não é o Deus, é um Deus. Um dos deuses. Yahvé é um dos deuses. Inclusive, na mitologia ugarítica, que é o que eu tô falando aqui, Yahvé é um deus pequeno. Ele faz parte de um panteão. El é o deus maior. Axera, sua esposa. Baal, seu filho. Veja bem. E Yahvé faz parte. É um dos deuses que estão ali dentro daquele panteão inserido. Só que aí é que tá. Os hebreus, eles precisavam de uma identificação social. De algo que fosse soberano sobre os outros. Para que eles dominassem. Sim. Era um povo que queria o domínio. Que queria o controle político. Aí, às vezes a galera fala, poxa, não é questão de religião. Eu falo da ignorância das religiões patriarcais. Que eles estão em guerra até hoje, poxa, lá no Oriente Médio, por causa de religião. Os jovens vivem alienados na religião. Que é justamente as ovelhas que estão ali sendo inflamadas de que Deus vai te dar, e tem nomes diferentes, né? O Deus deles, mas são deuses diferentes. E eles sempre afirmando, o meu Deus é o único Deus, o meu Deus é o Deus certo. Dentro do politeísmo, você vê uma maior tranquilidade nesse culto. Porque aqueles que se identificam com o amor, as mulheres, elas vão ter uma maior identificação com Afrodite, com Axera. Os homens vão ter uma maior identificação com Baal, que é mais empoderado. Né? O homoafetivo vai ter uma inclinação mais para Asmodeus, ou para uma entidade que tem essa perspectiva. Mas vamos lá. Essa ideologia de Daimos também vem desde a época de Salomão, que ele controlava os demônios, né? Então até existe uma corrente antropológica histórica que fala assim, ele não pediu riqueza para Deus, ele pediu conhecimento. Tá, mas ele pediu conhecimento, mas ele se consultava com demônios, né? Ele controlava demônios, tinha um anel que controlava demônios, selo de Salomão. O anel das virtudes. Quem dava conhecimento, né? Yahvé ou aqueles seres que ele tinha ali o conhecimento? Mas esse não é o caso. Agora vamos lá. Desses 72 que foram trazidos para Goetia, né? Que fazem analogia a esses demônios de Salomão muitas vezes, tá? Existe alguma história assim de eles terem tido vida na Terra ou não? Todos os 72 Daimons, depois da Goetia, e eu digo Idade Média pra cá, são não nascidos. São não nascidos, né? Todos eles são não nascidos. Certo. Só que, como eu te disse, isso é errôneo. Porque cada Daimon daquele tem histórias diferentes dentro do paganismo. Porque Daimon significa espírito. Espírito. Uhum. Uma pombagira e um Exu é um Daimon. Inclusive foi mal... Tudo é Daimon. Foram secretizados de forma equivocada, vamos dizer assim, né? Na década de 30, década de 40, quando escritores, por exemplo, como da Mata e Silva, como a Luiz de Azevedo, compararam... Dentro da religião... Compararam dentro da Quimbanda, botaram, por exemplo, Tranca-Ruas, Asmodeus, fulano de tal, compararam os Exus com os demônios da Goetia. E hoje rola, hoje tem essa linha de pensamento, né? Aí vamos lá. Você como um conhecedor, um pesquisador... paulista. Como um pesquisador da demonologia histórica, né? Histórica, ciencial esotérica, tá? Uma divindade, um Deus tão milenar, ele se adapta a uma crença nova, a um culto humano. Fala já. Vamos pro intervalo.
O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Também na Rádio Ceará, FM 87.1. Eu sou Bernardo Duarte, sempre aqui com o Roberto Leão, há 5 anos na TV, mais de 500 horas de programação sobre espiritualidade, laica, leve e plural. Estamos aqui para escutar a todos de forma respeitosa. É isso aí, dá voz a quem geralmente não tem voz para falar na TV aberta, na rádio, no YouTube, de forma plural. Engraçado, porque assim, o que a gente vê e pesquisa ali sobre outros programas, existem podcasts maravilhosos. Nós não somos podcast, também é importante falar isso. A gente é um programa de TV e agora um programa de rádio e que faz esse recorte para o YouTube, mas são muito nichados, né? A gente estava até conversando sobre isso. Tem programa que é sobre Umbanda, tem podcast que é sobre Quimbanda, sobre luciferianismo, sobre catolicismo. A nossa proposta é sermos plurais e conversarmos com todos. É dar luz, é falar sobre espiritualidade de forma leve, laica e plural, para além da religião. É isso aí. Vamos lá. Aqui com mestre Richard Rafael, referência aqui no estudo de luciferianismo, demonologia, ele tem um templo também, ex-pastor da igreja evangélica, né? É importante dizer, né? O cara conhecedor profundo também de escrituras sagradas, fala muito bem sobre escrituras sagradas e culturas antigas. E a 5ª vez que ele está aqui no programa, se você perdeu o primeiro bloco desse programa, vai no nosso canal do YouTube. Se você perdeu o primeiro programa, que foi na semana passada, vai no nosso YouTube, Reconnect Brasil, tanto no YouTube como no Instagram, tá? Então você vai lá e vê o primeiro bloco. Antes de ir pro intervalo, eu cortei a mim mesmo, pra você ver como eu tenho um TDAH, eu corto a mim mesmo, né? É um prazer que tu tem de cortar. É um prazer cortar, então seja a mim mesmo, não me importa. Tu manda cortar direto. Mestre Richard, antes de ir pro intervalo, eu falei o seguinte... alguns escritores, sobretudo na década de 30, na década de 40, fizeram uma comparação de Exus cultuados nas religiões afro-brasileiras com demônios da Goétia, que não tem culturalmente, de uma forma ancestral, nenhuma ligação, né? Mas até aí tudo bem. É uma crença. Mas algumas vertentes, como, por exemplo, quimbandas luciferianas, quimbandas que falam de Beuzebu, que falam de Baal, né? De Beuzebu, que fala sobre Lúcifer, que fala parará, dentro de um culto afro-diaspórico, né? Afro-ameríndio, né? Você vê, pelo seu conhecimento, pelo que eles apresentam, claro que nem tudo eles apresentam, então a gente está falando aqui de uma forma superficial, mas um Deus milenar, um Deus de 30 mil anos atrás, né? De que é cultuado há 10 mil anos, ele se adapta a cultos de 200, 300 anos, ou seja, eu vou dar um padê de Exu para um demônio. Será que ele se adapta? Eu não enxergo essas práticas como positivas.
essa mistura, essa miscigenação, ela é desnecessária. E claramente o propósito dela foi vender. Até porque o Bafomé, por exemplo, eu acho que é o mais famoso dessa história aí, desse sincretismo. Agora é o maioral da Quimbanda. É o maioral da Quimbanda. Então ele se transmuta no maioral. E eu já ouvi vários pais de santo e eu já cheguei a dar a ideia. Isso é o Bafomé. Isso não é o Beelzebul, isso é o Bafomé. E normalmente o cara costuma dizer, mas aqui a gente cultua com o Beelzebul. E pronto, acabou. Mas por quê? Não, porque... Que eu quero. Acabou. Funciona, o bicho é bode, é feio, é estranho, assusta. O pessoal vai vir e vai fazer pacto. Fica bonito lá no terreiro. A gente perde com isso. E tem pior, tá? E tem pior. Tem sacerdotes, eu já vi uma sacerdotisa que botou o Bafomé na porta da casa dela e disse que esse é Beelzebul, na Quimbanda chamado de maioral. Caramba, misturou 3 em 1. É Beelzebul, na Quimbanda maioral, misturou 3 em 1. Né? Eu não estou descredenciando as quimbandas que acreditam no maioral, não estou descredenciando alguém que pessoalmente acredita no Beelzebul, que cultua o Bafomé. Cada um segue seu caminho, mas historicamente é um cuscuz paulista. Não vai ter uma energia positiva disso, porque você vê claramente, a pessoa não está buscando raiz. Se você pegar qualquer uma dessas pessoas que tem esse tipo de culto, a gente tira pelo... Eu já atendi diversas pessoas que têm e eu venho educar. Mostrar, meu filho, não está funcionando na sua casa. Eu já atendi pai de santo e tata com esse pensamento. Eu disse, meu filho, não está funcionando e não está dando certo. Às vezes tu até tá ganhando dinheiro, mas tu não tá tendo paz nessa área da tua vida, porque isso que tu tá fazendo não tá honrando os teus ancestrais. Os ancestrais são honrados. Eu tenho muitas coisas, claro... A tradição, o fundamento tradicional. Que são magias que eu desenvolvo. Poxa, hoje a gente não pode mais usar, por exemplo, o mercúrio. Eu tava explicando isso. Cor de vela não tinha até 1850. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente se desenvolveu em muitas coisas. Hoje a gente consegue... A gente tem uma textura, uma coloração que a gente põe na vela, ela aguenta o calor. Isso é novo. Isso não tinha em Roma, na Grécia. Entende? Era sebo de bicho. Não dava. A vela ou era branca, ou era cinza, ou era amarela. E aí a gente se desenvolveu. Porém, existem coisas que fazem parte da ancestralidade. E a ancestralidade está ligada à perpetuação. Que aquela entidade, aquela energia que está trabalhando, quer que se perpetue. Quando tu pega Beelzebul, Deus do Trovão, com toda a sua historicidade, formas de cultuar, né? Porque existe dentro do ciclo de Baal as oferendas que devem ser dadas a Baal. Existe isso, está inscrito, está gravado na pedra. Entende? Literalmente. Tá gravado na pedra esse negócio. E escrito em alguns deles, escrita cuneiforme. O camarada não tinha nem a escrita que veio dos védicos, né? Uhum. Então, o que acontece? Se você quando você tira essa ancestralidade, essa raiz, você meio que esquece o passado, você não está perpetuando aquela energia. Então, você não vai ter uma boa aceitação. O que você vai ter é um espírito perverso, um espírito morto, obsessor, que ele tá ali perdido no mundo espiritual e que ele precisa se alimentar da sua energia. E quando ele aparece no seu terreiro, que ele se apresenta, o nome dele é Beelzebul maioral. E é o que ele dá. É o nome que ele dá. Mas sabe o que é que eu acho que virou uma dicotomia? Virou uma coisa totalmente estranha. É o seguinte. Muitas casas de Quimbanda falam que você tem que entrar nelas para que você consiga cultuar de forma correta e ancestral o seu Exu, porque se você não cultuar de forma correta e ancestral o seu Exu, sua vida desanda. Esses mesmos sacerdotes não cultuam de forma correta e ancestral deuses antigos. Botam Lúcifer, botam Beelzebul para lá e eles não sabem cultuar isso. Não. Cultuam, não sabem cultuar isso. Se você perguntar pro cara, ele não vai responder. Tá? Então, assim, mas por que eu tô alegando isso? Porque um Deus desse, ele não mistura culto. É o culto dele. E acabou. Ele não vai misturar com o culto de Exu. O Exu não tem nada a ver com eles, né? Então, é a mesma coisa que eu falo, por exemplo, para culto de Orixá. Muitos sacerdotes falam, se você fizer sua cabeça errada, se você fizer o Orixá errado, sua vida desanda. Mas continuam cultuando Iemanjá no mar. Pesado. Continuam vestindo palha para o Baluaê. Continuam botando equipamento romano em Ogum. Quer dizer que isso eu posso. Isso o Orixá deixa. Mas se eu errar numa oferenda, o Orixá não deixa. Agora, ele deixa eu cultuar ele no lugar ou com a paramenta que não lhe pertence. É a mesma coisa o que tu tá falando é a mesma coisa que a Goetia Salomônica fez. Existem vários magistas que eu já vi várias vezes evocando anjos para proteger eles dos daimons que eles estão evocando. Né? Eles evocam anjos, que é uma... A angiologia é da Pérsia, não tem nada a ver, tá entendendo com o que ele tá fazendo. É uma coisa que, na verdade, a angiologia pérsia é diferente da ideia cristã de anjo. Eles bebem e distorcem. E aí eu vejo o cara fazendo esse sincretismo
E não tem como, porque você pega duas entidades, duas energias, não são aquelas energias que descem ali, a energia realmente da ancestralidade, da tradição, mas ele pega duas energias que diferem em conceitos. Uma tá ensinando ele que ele tem que ser poderoso, grandioso, e a outra tá ensinando ele que ele tem que baixar a cabeça e ser um escravo. Como é que isso vai dar certo ali dentro daquele culto? Não vai funcionar. É um exemplo, né? Então, mestre, o que fica claro é, se a entidade, se o Deus, se o Daimon, se o Exu, se é algo que tem uma tradição, né, que tem um fundamento tradicional, se o objetivo dele é deixar um legado, quando você cultua corretamente, ele faz com que sua vida ande, ele faz com que você tenha prosperidade, ele faz com que você tenha sucesso no sentido de ter uma vida livre, ampla, bem vivida, porque ele quer deixar o legado dele. Então, aqueles pactos que a pessoa faz e que depois lá no final tem um preço, vai dar tudo errado, não foram feitos para os Daimons e não foram feitos para os Exus ou para as divindades. Foi feito para alguém que não tem interesse em deixar o legado, se aproveitou daquela energia e depois você que se vire, porque eu não tenho nada a ver com isso. Vamos pensar com uma questão de lógica. O objetivo dos espíritos é perpetuar, eles querem alimentar-se. Então, quanto mais pessoas forem inteligentes, entenderem essa razão realmente, passarem a cultuar certo, Mas eles vão... mais é interessante, mais eles vão se desenvolver e crescer. Então, óbvio que... E serem conhecidos e terem um nome, né? conhecidos. Como a gente conversou. O objetivo da gente é o quê? A nossa psique Perpetuar a nossa espécie, né? Mas diz uma coisa, Perpetuar a nossa cultura, o nosso nome. por que se chama pacto? Porque, por exemplo, vamos lá. Dentro dos rituais de prosperidade que a gente faz dentro de Quimbanda, dentro de Umbanda, dentro de outras religiões, né? Você dá o que o guia ou a entidade pede e, em troca, ela vai transmutar aquilo em teu favor e vai te dar algo que você pediu, né? Então, é tipo McDonald's, né? Primeiro eu pago para depois receber o sanduíche. Claro. Não existe receber o sanduíche e depois pagar, né? Não. Bem, e para que o pacto? Eu não já paguei? Porque o pacto dá uma ideia que eu estou pactuado, ou seja, eu estou ligado a você. Mas uma vez que eu não lhe devo nada, porque eu já lhe dei antes de você me dar, por que eu não me pacto? Boa. Muito Foi boa, boa. foi dele. Foi ótimo essa. Boa. Aí, que legal. Até Primeira dentro do vez pacto... em 5 anos que o Roberto fala isso. Mas foi boa. Caramba, Mas muito tempo de relacionamento. Pra você ver como é. O pacto, quando você faz uma troca pré-estabelecida, isso já tá pré-determinado. Tá nas linhas pequenininhas, né? Já tá nas linhas pequenininhas lá, já tá explicado. Que é uma relação simbiótica. Não, você vai ter que mudar para que aquelas entidades trabalhem contigo. Porque vai ficar ali contigo durante 3 anos aquela força daquela magia que tu fez. Então o pacto demora geralmente 3 anos. Ele Depende. dura. Tem pactos que têm uma duração maior. Mas Depende você de tem que como ficar alimentando, você tem que Tem que se ficar... alimentar, exatamente. O valor inicial, vamos falar de que as pessoas têm preocupação financeira. Eu vou ter que juntar o dinheiro aqui, dar um jeito aqui para poder pagar o pacto. Sim. Paguei o pacto, minha vida começou a funcionar. Eu vou ter que dar de novo, e dar de novo, e dar de novo. Não necessariamente. Ou mais uma questão de mudança de vida. É uma escolha sua. Agora sim, você vai ter que cultuar, você vai ter que aprender a fazer uma mesa para dar oferendas na sua casa, no lugar onde você está. O que nós ensinamos no templo, pelo menos no templo do luciferianismo, do nosso caminho, é que a pessoa consiga andar com as próprias pernas. Não, tá, Porque mas isso aí quando você fala de um pacto... por exemplo, o Bernardo vai no templo do Richard e faz um pacto e é um iniciado. Ele é um iniciado do mestre Richard, é um iniciado dessa egrégora. Então, ele vai aprender a cultuar os seus daimons. E ter esse relacionamento com o seu daimon. Mas eu sou um cliente. Eu quero pagar e ter riqueza. Eu quero pagar. Bota o preço na minha riqueza. Eu quero pagar pela minha riqueza. É um pacto também. Eu tô pactuado também. Eu já paguei. Quando nós falamos pacto e a gente às vezes difere a magia de pacto e acordo. O que a gente difere? São sinônimos. Pacto, acordo, aliança, são sinônimos da mesma coisa. Eu acho diferente, assim. Só que, não, Pode ser sinônimo, mas eu acho que... essa diferença que eu vou trazer aqui agora, que é justamente isso. Acordo, eu faço um acordo, você fez a sua Agora, parte, eu fiz pode a minha. apertar a mão, exatamente. Agora, pacto é um negócio... pacto, você percebe que tem um peso. peso muito maior em cima dessa palavra. Então, o ritual do pacto... Até porque é quebra de pacto, é uma quebra de contrato. É uma quebra de contrato, é uma coisa que vai trazer prejuízos para ambas as partes, né? Sim. Só que quando você faz um pacto, você realmente se compromete. Você passa a se comprometer e você vai aprender. Eu ensino para as pessoas a cultuar. Ela vai aprender comigo. Ela tem aulas onde ela aprende a cultuar aquela entidade específica que ela pactuou.
Porque isso acontece muito na internet. O camarada pega, faz o pacto aqui comigo aqui, aí pronto, aí acabou. Você não responde mais nem a mensagem da pessoa, entendeu? Acabou. Não existe mais. Fez o pacto, pagou. Eu fiz o teu pacto aqui, deu certo. Não é assim que funciona. Manda um vídeo, tchau. Não é um vídeo. Você tem que estar presente. Exige a sua presença. É necessário que você esteja ali. O pacto, ele não é, o pacto não é um vídeo que eu mando pra pessoa, não. Ele exige a presença da pessoa nele. Física, tem que estar lá. Não necessariamente. Uma presença... Quando a gente faz, por exemplo, uma magia, e essa magia ela tem uma videochamada, a gente costuma dizer que funciona como o espelho mágico dos bruxos antigos. Certo. Então eu vou ensinar ela a criar uma extensão da minha pirâmide dentro daquele quarto onde ela tá. Então ela vai criar uma extensão do templo, ela vai estar ali sendo acompanhada, supervisionada, e vai haver uma presença. Ela está presencialmente no pacto também. Ela não pode vir, às vezes, da Escócia vir fazer esse pacto aqui. Mas a energia dela está presente, a atenção dela está voltada para aquilo. A energia dela está presente, ela sabe o que ela está fazendo, ela vai ter a oportunidade de conversar com entidades incorporadas em mim ali na hora, e ela vai realmente fechar uma negociação. É uma negociação de troca, não de adoração. É bom a galera entender isso. Não é adoração, é uma troca. Você não se curva diante da entidade. Você, na verdade, dá a ela o que é necessário para ela, para as energias dela, e ela te dá o que é necessário para você aqui. Porque... Mas fora o valor monetário desse pacto, né? É isso. Existem alguns pedidos que essa entidade pode fazer a mais? Isso é possível. A alimentar-se da psique, eu fiz um pacto há não muito tempo, e ele durou 6 anos. Vocês pegaram o final dele, inclusive. Da pirâmide? Não, esse da pirâmide foi uma outra coisa, mas era um tempo que eu fiquei sem beber. É uma troca que eu fiz. Eu pré-estabeleci. Mas e se na hora que eu tô na frente do Daimon, aí ele fala, pra eu fazer o que você quer, você tem que parar de beber. O cara, eu não quero mais não. Então não devolve o dinheiro? Então tá bom. Não faz o acordo. Mas na verdade assim... Mas tá tudo certo pro demônio. Quando você entra numa cerimônia, veja bem, isso é muito importante. Quando você entra numa cerimônia, você tem que ter a responsabilidade de saber o que você está fazendo. E antes de entrar, você tem uma consulta, que é justamente na consulta que vai ser pré-determinado. A pessoa já sabe o que ela está fazendo, e eu deixo bem claro, olha, você bebe, pode ser que ele peça para você parar de beber. Você usa drogas, pode ser que ele peça para você parar de usar drogas. Então não quer matar uma virgem. Não tem virgem pra... Não existe. Não tem mais virgem pra matar. Vamos encontrar onde esse negócio? Não tem mais. Muito raro. Isso era antigamente. Crianças albinas dos olhos do nada, isso é um mito, gente. É um mito tão perverso e tão absurdo com os deuses que nós trabalhamos, que ele é feito justamente pelas pessoas que fazem pacto. Esse mito ele é criado pelos sacerdotes que nos procuram na calada da noite, sem que a missionária saiba, o pastor vem até nós e faz o pacto dele. Aí lá no altar ele prega. Eu já tive um problema como esse lá no passado, inclusive, Bernardo. Tinha um consulente meu, que ele era um pastor evangélico, e que ele criticava muito homoafetivos nas redes sociais. E ele era um homoafetivo. Nossa. Então, isso aconteceu, inclusive, com o João Calvino, né? Um dos maiores reformadores. Mas isso não é muito, raro, não. Não é muito raro. O João Calvino foi condenado por sodomia dentro da igreja. E, assim, a gente vê uma pregação muito forte em cima daquele moralismo, entende? E aí ele criou isso. E uma das coisas que foram pedidas foi justamente que essas críticas parassem. Compreende? Pelas entidades. Isso vai ser difícil para você, porque faz parte do seu caminho, é doloroso, as pessoas te seguem por causa dessas críticas. Mas isso vai parar, porque vai contra a sua natureza. Mas é engraçado. E faz sentido também, só em relação a essa questão, por exemplo, de parar de beber. Faz sentido porque se você fez um pacto, se o demônio, a entidade, o daimon, ele quer que você tenha uma vida ampla para ele poder proporcionar a você essa prosperidade. Se você tem um vício, aquilo vai te atrapalhar. E vai atrapalhar ele também, vai dificultar o processo dele, é isso? Uma vez também, mas os daimons se alimentam da psique. A negação que você dá a uma determinada coisa. Não vou fazer isso por esse determinado tempo. Quando você vê e você sente aquela necessidade que aparece justamente naquela hora que você disse que não iria fazer, aquilo alimenta, porque traz honra. Olha, e bem comparando, é o mesmo poder que tem uma promessa. Muita gente alcança a promessa e fala, eu vou fazer... Contrário, né? Mas assim, tem gente que faz promessa antecipada, que eu acho mais inteligente. Eu vou deixar de fazer isso porque eu tenho crença. É isso. Vou passar 1 ano sem fazer isso porque eu sei que eu vou alcançar e vai alcançar. É uma magia. Uma coisa bacana. Magia. Tem alguns procedimentos dentro de um templo afro-brasileiro que a pessoa, depois que faz uma limpeza espiritual, passa o que eles chamam de preceito, né? Pode ser 7, 14, 21 dias, 3 meses, depende, né?
E uma vez O 7 é hermético, hein? um dia o guia da casa chegou pra uma moça e falou assim, ela perguntou, eu tô de preceito? Aí ele tá. Aí ela perguntou, mas é sem beber? Que geralmente é sem beber, sem sexo, sem... Aí ele, não, sem falar da vida de ninguém. Isso aí é muito difícil para algumas pessoas. E foi o mais complexo, foi complicado. Eu estava nesse dia. Quase ela pergunta, dá pra trocar não? Para de beber. Aí tu me quebra, né? Posso ficar sem comer, né? Mas sem falar mal de ninguém. Mas era o que talvez aquele guia naquela hora, talvez seria o mais sacrificante pra ela. Seria o que ela tinha que mudar moralmente. Sim. E isso ajuda. Eu já tive consulente que ele tava com a morte já marcada. Devido à substância que ele usava que estavam o matando. Ele ia morrer. Foi de dar data. Ó, tal dia tu vai morrer. Vai acabar, tu vai perder tua vida, tu vai desencarnar. Por conta disso. E o preceito, como vocês chamam, o que queremos em troca é que isso pare agora. Para que você viva mais e desfrute dos benefícios que serão dados devido a essa magia. Aí você falou de promessa. É meio que ao contrário, né? Porque esse aqui, por exemplo, é uma japa-mala. Isso aqui é milenar. O rosário foi inventado bem depois, baseado nisto aqui. Não deixa de ser um mantra. Só que o nosso é mais legal, né? Então vamos lá, mestre. A gente tá acabando aqui o segundo episódio. Cara, é isso. É isso, tá acabando aqui. A produção tá dizendo que tá acabando, mas vamos lá. Pra finalizar, todos são aptos a fazer um pacto de riqueza com o demônio ou não? Tem que oracular? Não. Todos não são aptos. Não são todas as pessoas que são aceitas. Então já chegou gente pra você com... Olha, eu vou pagar, eu tenho dinheiro pra pagar o pacto e no oráculo... Não vai fazer. Principalmente o pacto que nós chamamos de pacto de iniciação. A gente chama de pacto que é feito. Que você faz um pacto realmente com Lúcifer, com a egrégora luciferiana. E uma vez que você faz esse pacto, já me foi pedido. Eu quero me iniciar na sua egrégora. Eu quero ser pactuado seu. Só que o camarada fazia umas coisas erradas. Ele era religioso, tinha a sua igreja... Fazia umas coisas erradas e ele não foi aceito. Ele me ofereceu 3 vezes o valor do pacto. Eu te ofereço 3 vezes esse valor para você fazer. Eu preciso desse pacto, eu preciso dessa magia na minha vida. E ele levou um não na cara. Vamos brincar de ping-pong para terminar o programa bom? Acabar o programa da melhor forma possível. Ping-pong. Todas as pessoas são aceitas fazer um pacto de riqueza, mestre Richard? Não. Sempre é só um demônio que faz pacto de riqueza, mestre Richard? Não. Tá. Todo pacto de riqueza tem que ser pago antecipadamente? Com certeza. Tá. Os pactos de riqueza são eternos? Eu tô vendendo minha alma ao demônio? Não, de forma alguma. Nem são eternos, nem tá vendendo a alma ao demônio. Existe pacto de sangue no ritual de prosperidade? Sim, humano. Existe pessoal, sacrifício? Seu. Existe sacro ofício animal em pactos de riqueza? É possível. Existem. É possível. Tá. Os pactos de riqueza, eles são eternos? Não são eternos. Roberto ou Bernardo? Vixe, danos. Pensa rápido. Roberto. Richard, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Eu espero que nós tenhamos nos reconectamos, dado aqui as pessoas, tirado o preconceito. Quer saber mais informações? Não nos procure. Quer saber mais informações? Procure Mestre Richard Rafael. Mestre Richard Rafael é o endereço de todas as redes sociais. Então, pode procurar que eu vou te ajudar. Às vezes a gente entrevista as pessoas aqui no programa, a pessoa vai lá nas nossas redes sociais, ou vai na nossa pessoal e fala assim, mas eu não entendo, não sou eu que entendo. A nossa função aqui é perguntar. A gente tem um projeto evolutivo, inclusive, que a gente entrega cestas básicas para várias famílias. Eu vi, interessante. A gente entrega cestas básicas, a gente leva conhecimento para várias pessoas, coisa que a igreja não tem feito. E nós temos que tomar essa dianteira, que na verdade não Roberto e Bernardo. Ele tem que dar uma alfinetada. Tenho que falar da igreja, porque é o maior, cara. Enquanto tu não chegar no tribunal, não tiver um Exu caveira lá e uma pombagira rosa caveira, se tiver eles sempre vão ser maioria. Então a gente tem que falar porque tinha oprimido em cima disso. Sim, eu tive problemas justamente com pastores, com as pessoas que não querem que eu vá dar cesta, porque a minha cesta é do demônio. E eu não ajudo as pessoas porque precisam, eu procuro o mérito. O camarada que tá vivendo de benefício, não tá nem aí, não quer trabalhar, vive em calçada, esse cara não ganha cesta minha, entendeu? Eu que faço, eu não tenho o benefício do governo, nada. Eu pego ali, todos os meses eu compro 100 cestas, já faço esse trabalho há mais de 10 anos. Só que agora a gente começou a divulgar. O primeiro vídeo saiu agora. Bacana. Eu vi. Bacana. Isso é muito legal, eu quero chamar vocês pra fazerem comigo. Bora, vamos lá. Mestre, muito obrigado. Valeu, Mestrão. Valeu, Bernardo. Muito obrigado. Valeu, galera. Você que tá acompanhando a gente na TVC Canal 5.1 HD. Pra você da TV, até próximo domingo. Todo domingo um episódio novo.
tá? Às 14h30 no canal 5.1. E você da FM 87.1, muito obrigado pela sua audiência. Nos acompanhe também nas redes sociais Reconnect Brasil. Até a próxima semana, até o próximo episódio.